mais uma vez estamos aqui com o intuito de levar a vocês um pouco do Espiritismo. Não deixar que essa diferença onde os corpos estão fora do mesmo recinto, mas como disse o Guilherme, os nossos corações estão unidos e nós estamos aqui para falar de Espiritismo, para falar da situação atual e trazer o nosso melhor nesse momento de separação. Temos hoje aqui nossa companheira Vânia, é uma felicidade muito grande ter ela comigo aqui nessa mesa, e peço a ela que fale alguma coisa para que a gente possa iniciar aí o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Assim, quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, imensamente feliz, né, pela oportunidade de estar aqui. Não que eu esteja longe de todos, porque a união de amizade, de carinho que nós temos dentro desta casa, que o Senhor nos presenteou, é assim, é real, é constante. Então, não existe essa separação, sendo que nossos corações estão juntos. Essa semana eu até estava conversando com a nossa companheira Rosinha, né? Falando da conversa que nós tivemos com o nosso companheiro Sávio, que nos trouxe muito bem a lembrança de que nós só ficamos levando as nossas orações para nós mesmos, para aquelas famílias que perderam, e ainda nós estávamos um pouco esquecendo aqueles que estão partindo, né, para o plano espiritual. Nós sabemos que tudo não existe acaso, tudo está certinho. Se esses que estão partindo nesse momento, sobre, né, esse processo desse momento doente, entre aspas, nós sabemos que é necessário para aqueles que estão indo, que é um compromisso já assumido, e feliz daquele que cumpre o compromisso. Né? Parece frio você falar assim, é o momento dele, ele tem que passar, mas nós sabemos, porque a doutrina nos consola desta forma, mas muitos ainda não têm essa oportunidade desse conhecimento e chegam nos planos espirituais assim completamente descontrolados, agressivos, tristes pela separação, achando injustos, né? Que sofreram uma injustiça muito grande, uma dor muito grande, que Deus fez um castigo para eles, porque tanta gente, só eu que peguei, por que eu peguei? Porque se dentro da programação daquele que estava programado para essa situação está acontecendo, está ocorrendo, dentro das condições do Senhor, né? Nos dando a oportunidade de ressarcir, né, esses compromissos, essas dívidas, essas dores que nós tivemos, que hoje nós estamos trocando por amor. Então, nós combinamos das 18 horas, todos os dias, nós vamos fazer preces pedindo a Jesus por esses que estão chegando lá, que também são nossos irmãos, que também, mesmo sabendo que é o melhor para eles neste momento, talvez amanhã eu, ou talvez amanhã ele, né? Mas, por exemplo, quando um de nós adoece, nós tivemos essa experiência há pouco tempo, né? O Dinho ficou dodói, a família Lares Unidos adoeceu junto com ele. Então a gente sabe, mesmo sabendo que é processo para a nossa evolução, para a nossa alegria, a gente sente. E eles também que estão partindo, estão sentindo. Então, assim, a gente vem e faz uma prece, nós combinamos, Sávio também, da gente orar por esses que estão. Ele até falou para mim, você prepara, você descansa, porque a hora que acabar o afastamento social, nós vamos trabalhar para caramba, né? Eu falei com ele, não, nós já estamos, graças a Deus, né? Nós nos encontramos depois das 11 horas e nós já estamos trabalhando. Então, assim, eu tive a oportunidade de aqui vir, porque
Estava até falando com o Marcos aí, nosso amigo, né? Que eu sou a vizinha que tem a chave. Então, para mim, fica muito gostoso eu poder chegar e entrar nesta casa, aparentemente vazia. E no domingo, eu vim fazer essa prece aqui. Primeiro molhei a plantinha, depois entrei em prece. Então, eu senti a presença da espiritualidade, assim, me envolvendo, que eu sentia uma energia caminhando no meu corpo. Vocês imaginam o que é quando a gente junta, né? Eu sozinha, encarnada aqui, senti essa presença. Imagina como é grandioso essa turma, né, de preces nesse mesmo momento. Imagina a irradiação que esses irmãozinhos estão sentindo. Então, é bom demais, é perfeito, sem desespero. Assim, quando a gente quer ficar em casa uma semana, duas, é maravilhoso. Mas quando a gente é obrigado a ficar, fica meio difícil, né? Eu quero até aproveitar essa fala da Vânia, porque quando ela falou, né, que eu adormeci, eu fiquei exatos 70 dias sem vir aqui. E noites. Então, 70 dias, eu 70 sei dias. realmente o que é esse afastamento forçado daqui da Casa Espírita. Porque geralmente a gente estava aqui 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes na semana e de repente ficamos privados de vir aqui 70 dias. Foi muito difícil, mas entra um outro aspecto que ela falou, que é de nós nos unirmos enquanto família, que eu senti isso muito lá. Não só a família dos encarnados, mas a família dos desencarnados que fazem parte dessa casa. A visita de alguns que a gente pôde perceber, e isso é muito gratificante porque eles estavam lá e sempre estão junto de nós. Nós estamos sempre sendo amparados por eles, mas muitas das vezes não percebemos. E nesses momentos, nós temos a certeza absoluta que eles estão conosco. O medo não cabe, o desespero não cabe. Nós temos que ter a consciência que o Espiritismo nos tirou esse véu da morte. Ele nos descortinou a vida futura. Ele nos deu a possibilidade de perceber algo muito além disso que está vivendo aqui agora. É difícil, sim, às vezes, nós aceitarmos as coisas que vêm até nós. É difícil nós termos aquele questionamento, né? Por que eu? Mas eu aprendi muito disso quando estive lá internado, né? O porquê aconteceu comigo. E os espíritos sempre nos mostraram esse lado, né? Que é necessidade, que é um compromisso, que nós tivemos, né, a oportunidade de escolher até junto com eles essas provas e expiações que estamos passando. Fomos chamados a vir aqui hoje a falar de Chico Xavier. Mas quando nós vamos falar de Chico Xavier, é impossível não falar de Espiritismo, porque Chico é o Espiritismo puro, né? Nós não temos como falar de outra coisa dentro do Espiritismo que não entre Chico Xavier. Então, nós pensamos em algumas histórias, em algumas coisas para falar dele, mas o mais importante é percebê-lo nesse momento junto de nós. Aquele que desde criança, aquele que desde muito pequeno, né, era assediado pelos espíritos e não conhecia muito bem aquilo que estava acontecendo com ele, e que nos deu aí a mostra do que o Espiritismo pode fazer por todos nós. Então nós temos que ter consciência que os espíritos estão à nossa volta. Onde é o mundo dos espíritos, né? É à nossa volta, nós estamos cercados por eles. E esse vazio que parece ter aqui hoje é muito ilusório, porque a nossa percepção, a nossa consciência é que essa sala está cheia. Falávamos eu e Vânia aqui de um momento lá do Chico, meados de 1932, no centro Luiz Gonzaga, né? Que tinha 5 trabalhadores. O casal Perácio, ele, a cunhada e o irmão. O casal Perácio precisou vir para Belo Horizonte, mudar para Belo Horizonte, ficou ele, a cunhada e o irmão. A cunhada adoeceu e o irmão precisou trabalhar fora de noite. Então ficou só ele. E ele pensando naquilo ali, mas não está valendo a pena, nós vamos fechar o centro e eu vou também
parar as atividades. Mas Emmanuel chega para ele e fala que não são só os encarnados que precisam do Evangelho de Jesus. Não são só aqueles que assentam nessas cadeiras aqui que precisam de Jesus. E que do lado de lá tinham muitos espíritos que necessitavam do Evangelho e que ele precisava dar continuidade àquilo. Então ele, muito sempre disciplinado, né, que a gente vê desde o começo, a disciplina dele era muito grande, e ele dá continuidade àquela reunião, abria a reunião com a prece às 20 horas, fazia o Evangelho, fazia o Livro dos Espíritos e terminava às 22 horas. E isso foi mais ou menos durante 2 anos, gente. Vê só a perseverança desse homem. Nós aqui falávamos também com a Vânia, e ela lembra disso, nós tínhamos uma reunião de desobsessão aqui embaixo, de tratamento desobsessivo. Aqueles que se inscreviam para o tratamento vinham à reunião e a gente falava lá, não lembro, acho que de 7 tópicos, né, a respeito da desobsessão. E quantas vezes eu falei para os bancos, que eram aqueles bancos ali, e aquilo foi muito gratificante, porque depois, em reunião mediúnica, os espíritos vieram e falaram que estavam lá participando daquele momento. Fazendo tratamento para aqueles espíritos que estavam presentes naquele momento. Nós não temos a dimensão da grandiosidade disso.